Quer dizer, a gente tem vários pontos interligados e que o conhecimento de um auxilia na solução do outro caso. É que eu falo isso sempre em sala de aula, para os alunos começarem a pensar. Aí eu coloco uma situação hipotética. Você está trabalhando e aí chega lá no seu escritório, bate a porta, chega uma pessoa e fala: olha, eu estou sendo acusado de um crime, estou sendo acusado de ter estuprado, de ter esquartejado e de ter matado uma criança. E isso foi filmado, isso está filmado, foi veiculado na mídia. E aí eu gostaria que você fizesse a minha defesa. E aí? O que nós, advogados, vamos fazer agora? Nós vamos falar: não, sai do meu escritório, ou eu vou defender? Aí nós temos que pensar, né, o que a gente faz de juramento na hora de forma, né? E toda pessoa tem o direito de ser defendida, tem os técnicos. Até que ponto vai entrar minhas convicções pessoais? Até que ponto? Então isso a gente tem que deixar bem sedimentado, bem trabalhado internamente, para depois eu não ficar com esse conflito. E agora? Eu preciso trabalhar, eu estou com uma causa sim, mas as minhas convicções não permitem isso. O que o meu grupo de convivência, o meu grupo profissional pode pensar se eu defender isso? Então tudo isso influencia na hora da gente tomar uma decisão. Na quinta-feira faleceu o Tomás de Bastos, que foi ministro da Justiça. E você comentava sobre chegar no cliente no seu escritório, escortejou o menino, estuprou outro, sei lá o quê. E o ministro Tomás ele foi advogado em alguns casos muito controversos, né? Ele foi advogado no mensalão, ele foi advogado daquele médico que foi condenado por ter estuprado mais de 30 mulheres. E ele, em dado momento, ele sofreu algum tipo de represália publicamente, em restaurantes, no trânsito, em razão da defesa dos interesses desses clientes. Mas, e aí ele saiu com uma frase interessante, que ele fala mais ou menos assim: olha, defender um criminoso não quer dizer que eu concorde com os crimes dele, e nem que eu seja conivente. Quer dizer que eu defendo o cumprimento dos direitos dele, inclusive na aplicação de uma pena justa. Porque todo mundo tem direito à defesa. É isso mesmo. É por isso que o curso lá de São Paulo também abre os braços para a advocacia, a profissão maravilhosa, porque sempre tem uma possibilidade, sempre, principalmente de conhecimento de várias áreas, de conhecimento técnico grande também, porque a maioria das soluções dos casos acaba sendo processuais e não direito material, propriamente dito. Tem colegas profissionais que formaram a gente, amigos da área, que, muito embora tenham tido uma formação exclusivamente jurídica, hoje estão bem alocados e atuam em áreas que, em princípio, não tem nada a ver com direito. Então eu tenho, por exemplo, um amigo que hoje está em São Paulo, falou comigo, que ele é conselheiro numa grande empresa, conselheiro da diretoria de uma grande empresa de São Paulo. Eu tenho um outro, que hoje ele é executivo, quer dizer, uma área ligada à administração e economia, de uma grande empresa também na área de tecnologia, na área de direito. Ou seja, a gente fala direito e pensa em advogado, juiz, promotor, em defensor público, mas o leque que a gente tem de opções, oportunidades, ele é muito maior do que aquele que a gente consegue imaginar. Eu tive um aluno do Arnaldo, eu acho que aconteceu uma das ações da semana, que ao longo do curso, a gente vai conversando, eu sou interessado, eu sou conversando e tal, e ele foi comentar comigo que ele era frentista do posto de gasolina, ali no Sion, do lado do Passou Marista, no primeiro posto de gasolina, na Senhora do Carro. E aí, tempos depois, ano passado, mais ou menos nessa época, eu lembro que era próximo do jogo do Atlético, no Marrocos, eu encontrei com ele, eu passei no posto, aí ele me viu, não foi Gustavo. Ele se formou em Direito, pensando em abandonar aquela profissão que ele tinha iniciado para se tornar advogado. Quando ele se formou, quando ele foi conversar com o patrão dele, para surpresa dele, o patrão convidou ele para ser gerente do posto de gasolina. E aí, ele muito jeitoso, muito bom de papo, isso ele me contando, além de se tornar gerente do posto de gasolina, ele passou a tocar separadamente todas as ações que envolviam os interesses do posto de gasolina.
frentista e falou assim, deixa eu estudar isso aqui. Aí quando ele foi entregar a citação para o patrão, ele já entregou a citação dando dicas de como ele imaginava que tinha que ser a defesa. Quando ele falou, então toca isso aí, eu te pago. Então hoje ele é gerente do posto de gasolina, continua lá, e além disso, por fora, ele atua como advogado do posto de gasolina nessas demandas eventuais que aparecem. Então, olha a oportunidade que ele achou, imaginando que ele ia fazer um curso de direito para sair daquilo. Não, ele se reinventou e hoje, segundo ele disse que eu fui, né? Vou falar um pouco dos dois salários, que não tem no curso. A questão dos 5 anos do curso, gente, nós temos que parar de encarar como 5 anos de acordar, vir para cá, ou trabalhar e vir para cá, e cumprir com essa obrigação como se isso fosse o suficiente. Além de ser um tempo para a gente se preparar, descobrir, direcionar o que a gente quer, são 5 anos que a gente vai ver que esse objetivo ele vai mudar muito várias vezes, porque o curso é muito amplo. Às vezes a gente entra querendo sair uma coisa, mas descobre o interesse por uma área que a gente sequer sabia que existia ou que tratava daquilo mesmo. Em algumas turmas eu conto, em outras não. Eu entrei no curso querendo ser juiz. Hoje em dia, se você falar para mim, você quer ser juiz? Nem se eu espirrar de lá dentro do fora, eu não quero ser juíza. Porque no final do curso eu tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça e eu vi que esse negócio de decidir a vida dos outros é uma coisa que não é compatível com o meu perfil. Eu gosto de atuar como parte dos processos, é isso que eu gosto de fazer. E só tem um jeito de saber descobrir a área que a gente gosta e a função que a gente gosta é experimentando. Então, gastar 5 anos, a metade do tempo no bar e a metade do tempo na sala, nós vamos descobrir qual que é a área que a gente gosta. Nós vamos ter que descobrir só depois que a gente formar. E aí bate aquela sensação de tempo perdido. Tive 5 anos para me descobrir, para conhecer pelo menos o mínimo. A gente ninguém precisa sair daqui conhecendo tudo das disciplinas que a gente estuda, não. Mas precisa conhecer para saber se gosta ou se não gosta, se quer trabalhar ou se não quer trabalhar. E inclusive sair sabendo o suficiente para aproveitar oportunidades, como no caso que o professor Gustavo narrou aqui. Se esse sujeito não tivesse estudado nada de direito do trabalho na faculdade, tivesse passado as aulas no bar e sido aprovado colando, como que ele ia usar isso aí como oportunidade para reescrever a história dele? Ele não ia ter como. Eu comentava aqui, mas não falou, que o mercado está muito cruel. O mercado está muito cruel. Mas apesar disso, tem espaço para todo mundo e é possível encontrar uma boa vocação no mercado de trabalho desde que esteja preparado para isso. O mercado está cruel no sentido de que ele exige cada vez mais. Mas como ele exige cada vez mais e as pessoas cada vez estão menos preparadas, quem consegue se preparar melhor se destaca. E ao se destacar, trilha um caminho mais proveitoso de nosso sucesso. Quem está preparado pode esperar que a oportunidade venha. E a prova do AB, mesmo para quem seja servidor público, já tem um outro trabalho, não quer advogar, faça. Porque a prova do AB, ela te dá uma coisa que poucas carreiras, poucas graduações te dão, que é uma profissão. O advogado, ele não depende de ter um empregador. O advogado, numa situação de eventual dificuldade de mercado financeira, ele vai fazer home office em casa e vai atender cliente picado e ele não vai morrer de fome, porque ele vai ter uma profissão. Isso que a gente falou, assim, eu falo legal, né? Tem um projeto de lei que fala o seguinte: olha que interessante, hein? Como a prova do AB hoje tem cobrado bastante e o número de pessoas aprovadas tem caído significativamente, a gente tem no mercado de trabalho profissionais muitas vezes bem qualificados, mas fica no limbo. Ele não é estagiário, então não pode falar como estagiário, e ao mesmo tempo ele não é advogado, não pode defender o interesse de ninguém. E aí os escritórios de advocacia e até algumas grandes empresas, já cientes dessa situação, passaram a contratar o que eles chamam de paralegal. É aquele bacharel em direito que tem um conhecimento jurídico, não tem inscrição na OAB, mas pode ter o seu conhecimento jurídico aplicado. Primeiro
Fórum Interdisciplinar da Faculdade de Direito e Contagem. Eu estou com o professor Gustavo, professor tema propedêutica jurídica, perspectivas introdutórias sobre direito, suas carreiras e cidadania. O senhor que mediou o primeiro tema sobre o mercado de trabalho, o que o senhor pode dizer para quem posteriormente vai assistir o vídeo, esse contexto do mercado de trabalho aplicado ao direito? Como é que está essa correlação, vamos dizer assim? Primeiro é importante a gente glorificar essa iniciativa da gente poder trazer para os estudantes do direito da nossa faculdade um debate sobre as áreas do direito, sobre o papel do profissional do direito, sobre os caminhos que o profissional do direito pode trilhar. E quando você fala em buscar oportunidade no mercado de trabalho, eu costumo dizer que não existe sorte. O profissional que quer ter sucesso, ele vai ter uma oportunidade e ele tem que estar preparado para aproveitar aquela oportunidade. Quer dizer, sorte é um encontro de oportunidade com preparo. E o profissional que se preparar ao longo desses 5 anos, ele seguramente vai conseguir uma boa integração no mercado de trabalho, ele vai conseguir se alocar efetivamente no mercado de trabalho e mais ainda, vai carregar o nome da instituição pelo resto da vida como uma instituição onde ele deu os primeiros passos nesse futuro de sucesso. E qual que é a importância desses fóruns no desempenho da formação dos alunos e qual que é o papel da instituição em fornecer, em introduzir esses tipos de trabalhos para o discente? Primeiro, a integração. Aqui a gente consegue integrar os alunos dos mais variados períodos, dos 2 turnos, manhã e noite, do direito para a segurança pública, de modo que eles possam se integrar, se conhecer e trocar experiências. Segundo, é a grande oportunidade que a gente tem de fazer uma troca de informações, de experiências também, com todos os professores da instituição. Hoje a gente tem aqui praticamente todos os professores da instituição tratando de temas atinentes à carreira deles, professores, experiências que eles tiveram, histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de mercado de trabalho. Então aqui a gente tem a grande intenção de auxiliar o aluno na escolha do caminho que ele quer trilhar. Opa, eu quero ser advogado, vou seguir mais ou menos aqui, opa, eu quero fazer concurso, vou seguir mais ou menos aquilo ali. E esses fóruns, eles trazem para a gente aquela oportunidade que a gente não tem em sala de aula, já que em sala de aula a gente tem um cronograma muito rígido, muito rigoroso, a gente tem as provas, enfim. Dentro da sala de aula a gente tem muita flexibilidade, e nesses fóruns a gente tem a flexibilidade de debater toda aquela temática de maneira livre, espontânea, informal, que a sala de aula nos permite. Professor, muito obrigado.